Fala pessoal, tudo bem? Uma vez que a gente já desenhou o nosso banco de dados, viu como é que vai ser as tabelas que nós precisamos, a gente pode agora colocar a mão na massa e construir então o nosso banco de dados e as nossas tabelas utilizando o SQL, tá? Que é uma linguagem estruturada. Então eu vou passando aqui para vocês passo a passo como criar o banco de dados e também como criar uma tabela, tá? Eu mostrei isso para vocês na primeira aula, mas foi lá pelo T-Link, alguns não conseguiram acompanhar. Então aqui agora a gente começa de fato a mexer com o SQL, tá? O comando que nós vamos utilizar para criar vai ser o comando create, né? Em inglês, de criar. Create, e eu quero criar, primeiramente eu quero criar um banco de dados. Eu já tenho um aqui que eu criei como exemplo. Eu vou apagar ele aqui, depois eu volto nesse comando. Na verdade já vou até explicar para vocês aqui. O comando drop é um comando que apaga, tá? Então eu estou dizendo, esse é um comando muito perigoso, porque uma vez que eu apaguei, posso ter vários problemas. Então no caso de eu apagar um banco de dados, drop database, e aqui eu vou passar o nome que eu quero apagar, essa. Então isso aqui pode gerar sérios problemas, pode causar a demissão de um analista, tá? Então drop é um comando muito perigoso. Então eu estou dizendo aqui que eu quero apagar o comando, o banco de dados S. Imagine que eu tivesse aí um banco gigante com muitos alunos, com os professores, com as matérias. Então, eu apago sem querer esse banco de dados e não tenho backup. E aí? Aí complica as coisas, né? Então o cara aí é demitido. Então sempre muito cuidado com o comando drop, tá? O cara que administra o banco de dados, às vezes ele vai criar um acesso para você e ele não vai dar permissão para que você apague o banco de dados, tá? Então, justamente por causa desses perigos. Então eu vou clicar aqui, como eu sou o administrador aqui, estou desenvolvendo localmente, eu tenho essas permissões, tá? Apaguei meu banco de dados. Bom, agora eu vou criar aqui o nosso banco de dados, tá? Então eu vou fazer um comentário aqui, ó, criar o banco de dados. E vou passar o comando de criação, que é o create, né, para eu criar. Banco de dados, em inglês é database, vou criar uma base de dados e o nome que eu quero para essa base de dados. Então eu vou chamar aqui de essa. Tanto faz, pessoal, se for minúscula ou maiúscula, tá? O SQL ele não faz essa diferenciação entre maiúscula e minúsculas. Então eu posso colocar tanto em maiúscula quanto em minúsculo, que vai dar na mesma. Uma vez que eu criei de database essa, vou pressionar aqui, ó, Ctrl Enter. Então eu criei aqui, ó, a base de dados essa com sucesso. Vou clicar aqui com o botão direito para dar atualizar aqui os meus bancos de dados e tá aqui o essa, tá? Agora que eu criei essa base de dados, essa eu quero colocar ela em uso. Então eu vou utilizar o comando use e o nome do banco de dados que eu quero utilizar, tá? Então veja que eu quero utilizar o essa, use essa, ponto e vírgula, Ctrl Enter. Então tá ok. Agora todos os comandos que eu fizer vão ser referentes ao meu banco de dados essa, tá? Então aqui, ó, vou comentar, coloca o banco de dados em uso, tá? Maravilha. Agora nós precisamos fazer o que? Criar uma tabela para o nosso banco de dados. Uma vez vou voltar aqui no nosso diagrama e eu vou criar, a primeira tabela que eu vou criar aqui vai ser a tabela autores, tá? Então, autores é o nome da tabela e eu tenho o atributo ID, que vai ser a minha chave primária, o nome e eu tenho aqui um e-mail, tá? Então, eu tinha colocado aqui que o nome vai ser do tamanho 100 e o e-mail 255. Então, vamos voltar para cá. Para criar agora a base, o banco, a tabela, desculpa, é create table.
né? Crie a tabela, o nome da minha tabela, autores. Então, tanto faz se eu criar em maiúscula quanto minúscula, tá, pessoal? Eu vou usar minúsculo aqui para ficar padrão, tudo minúsculo, tá? Create table autores, abro e fecho parênteses, coloco um ponto e vírgula aqui no final e aqui dentro eu vou colocar os meus atributos. Então eu vou ter o primeiro atributo, vai ser a minha chave primária que eu vou chamar de ID, tá? Utilizo o ID porque é um padrão no mercado, tá? Então você vai encontrar tabelas com a chave primária como ID, mas você pode encontrar de repente alguém quer colocar código, tá? Ou outro nome qualquer. Então vai aceitar, tá? Mas como padrão vai ser ID. A minha chave primária só vai ser numérica, então vai ser do tipo int de inteiro. Eu não quero que essa minha chave primária tenha valores negativos, então eu vou passar aqui onesideNet, tá? Então estou dizendo que eu tenho um atributo ID do tipo inteiro e ele não aceita valores negativos. E obviamente que se é uma chave primária, tá? Esse campo não vai poder ser nulo. Toda vez que eu criar um autor, ele vai precisar ter um ID. Então eu vou colocar aqui not null. E para que eu não precise ficar preenchendo o meu ID, eu posso falar que esse campo ele é autoincremento, ou seja, vou inserir o primeiro autor. Em seguida, o próximo autor vai ser já o ID 2. Depois o próximo 3, então ele vai fazendo esse preenchimento automaticamente. Se eu passar aqui que ele é do tipo auto-incremente, tá? E o ID é a minha chave primária, então já posso passar aqui também que ele é o primary key. É grandinho, tá? Mas se você for entendendo o que é cada um desses atributos aqui, você não vai ter nenhuma dificuldade. Vírgula, e agora eu posso ir para o meu próximo atributo do autor, que é o nome, tá? O nome, ele vai ser do tipo varchar, ou seja, varchar a gente utiliza para uma cadeia de caracteres, né? A gente chama de string, essa cadeia de caracteres, que pode ser, de repente, aí você pode utilizar ponto, caractere especial, colocar letra com números, enfim, isso é uma string, tá? Então o nome é do tipo texto e eu vou colocar o tamanho que esse nome pode ter, o tamanho máximo que esse campo nome pode ter. O varchar, ele aceita no máximo 255 caracteres, tá? Esse é o padrão. Agora, se de repente você achar que o nome de uma pessoa, sei lá, vai ter no máximo 100 caracteres, então o que eu passar entre parênteses aqui é o máximo que esse campo vai aceitar. O bacana do varchar é que se, por exemplo, eu digitar um nome com 50 caracteres, os outros 50 espaços não vai ficar ocupando aqui, ele vai liberar da memória os outros 50 caracteres, tá? Então ele não vai ficar ocupando espaço. Mas ao mesmo tempo, se eu precisar aumentar de 50 para 70, ele vai permitir. Então é bem bacana esse comando, utilizar o varchar para texto, para strings, tá? E aí, não faz sentido eu ter uma tabela autores, tá? Se o nome do autor, por exemplo, pudesse ser nulo, né? Então, se eu não passar nada aqui, se eu colocar um vírgula, automaticamente o SQL vai falar assim, ó, então não tem nada aqui, esse campo pode ser nulo. É como se eu tivesse colocado aqui null, tá? Se eu quiser que ele não seja nulo, eu preciso passar not null, tá? Ou seja, eu não vou conseguir criar nenhum tipo de autor se eu não informar o ID e nem o nome. Ele vai dar um erro, ele não vai deixar eu criar, tá? E o próximo atributo que eu coloquei como pro autor é o e-mail. Então o e-mail é varchar. Como e-mail tem valores também variáveis, eu vou colocar o máximo aqui. Ele aceita do varchar, que é 255, e o e-mail pode ou não ser informado. Então eu não vou passar mais nada aqui, tá? Ou seja, esse e-mail pode ser nulo, pode ser vazio. Não preciso informar o e-mail para poder criar o autor. No último atributo, quando
eu não preciso passar a vírgula aqui, ó. Veja que se eu colocar vírgula, ele já aparece um xizinho aqui, ele não aceita. Então, vou tirar essa vírgula aqui, coloco o mouse aqui dentro e vou dar aqui um Ctrl Enter para a gente poder aqui criar a nossa tabela. Então, criamos a nossa tabela. Agora, para eu ver essa tabela no meu banco de dados o que eu vou fazer? Eu vou dar um comando que é Show Tables. Show Tables vai mostrar todas as tabelas que eu tenho no banco de dados que está em uso. Então, eu vou dar aqui Show Tables, Ctrl Enter. E agora apareceu aqui a nossa tabela Autores. Legal, né, pessoal? Então, até a próxima aula.